Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história, nossa aula de número 21. E a gente já está terminando o livro 6, hein? Então, peguem o livro 6 de vocês, página 389 e vamos lá. Bom, nas aulas anteriores a gente falou sobre o surgimento das vilas aqui no Brasil, na época do Brasil colônia, e que deram origem às primeiras cidades, certo? E essas cidades, durante o Brasil colônia, elas foram se desenvolvendo, porém elas ganharam mais força após a independência do Brasil, que aconteceu em 1822. A gente até já conversou sobre essa independência. Nesse período, o Brasil ele deixou de ser Brasil colônia e se tornou Brasil império. Passou a ter um governo independente de Portugal. Dom Pedro I, que até então era o príncipe regente de Portugal, ele passou a ser o nosso primeiro imperador. O Brasil ficou nas mãos de Dom Pedro I para que ele governasse e desenvolvesse o nosso país, como eu já disse, independente de Portugal, independentemente de Portugal, tornando o Brasil uma nação própria. E foi nesse período do Brasil Império que as cidades elas começaram a desenvolver com mais força, esse desenvolvimento ele veio com mais força, e algumas cidades elas se destacaram nesse período. Por exemplo, São Paulo. São Paulo ele já começa se destacando nesse período porque foi na cidade de São Paulo que Dom Pedro I ele proclamou essa independência de Portugal. Foi às margens do Rio Ipiranga, como a gente também já falou anteriormente, que Dom Pedro proclamou a independência. Mas foi no governo do seu filho, quando Dom Pedro II foi o nosso imperador, é que São Paulo e algumas outras cidades daquele estado, né, do estado de São Paulo, como Campinas e Santos, que existem até hoje, foi nesse período que essas cidades elas enriqueceram com a chegada do café, da produção do café nessa cidade. Olha o que diz aqui o livro de vocês, o último parágrafo da página 389. A produção e o comércio do café trouxeram muitas inovações urbanas, como calçamentos, ruas asfaltadas, prédios, avenidas, praças públicas e teatro. Nesse sentido, São Paulo prosperou muito durante o século XIX. Outra cidade também que a gente tem que destacar nesse período aí é Salvador. Apesar de que Salvador ela já é destaque desde a época do Brasil colônia, porque Salvador é uma das cidades mais antigas do Brasil. No período colonial, a economia dessa cidade era toda voltada para a produção da venda de cana-de-açúcar, que era o principal produto que fazia com que o Brasil se destacasse até internacionalmente. Era essa produção da cana-de-açúcar. Nessa época, muitos escravos foram para lá, né, foram levados para lá, para a região do Nordeste, ali de Salvador, para trabalhar nessa produção da cana-de-açúcar, na plantação, na produção e na venda desse produto. Não é à toa que Salvador apresenta até hoje traços fortes da cultura africana, como músicas, comida, roupa, religião, as danças. A gente encontra em Salvador um traço cultural da África muito maior até do que em outras cidades do Brasil. E vocês sabiam que Salvador já foi capital do Brasil? Aliás, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Olha aqui, ó. De 1549 até 1763. Aí depois essa capital foi transferida para cá, para nossa cidade, para o Rio de Janeiro, que era chamada de São Sebastião do Rio de Janeiro. E em 1960, apenas em 1960, é que Brasília ela foi
preparada, né, construída, planejada para ser a capital definitiva do Brasil e é até hoje a nossa Brasília, a nossa capital. E por falar em Rio de Janeiro, que foi a nossa segunda capital, né? Rio de Janeiro, ela foi provavelmente uma das cidades que mais receberam investimento na parte de urbanização. Ela foi Dom João VI, quando veio para cá com a família real, em 1808, antes de virar do Brasil se tornar Brasil Império, ainda colônia de Portugal, a família real veio para o Brasil, se instalou no Rio de Janeiro e Dom João VI investiu muito para que a cidade ficasse com cara de cidade mais parecida com as cidades europeias. Inclusive, nos costumes das pessoas também foi sendo trabalhado para que os costumes se transformassem e ficassem mais parecidos com os costumes europeus. Olha só o que está escrito aqui. Ó. Entre as várias medidas para melhorar a estrutura da cidade de forma geral estão a permissão de instalação de indústrias no Brasil, a fundação da Casa da Moeda e do Banco do Brasil. Olha quanto tempo tem, hein? Banco do Brasil. A criação da Academia de Artes, a Academia Militar do Jardim Botânico e do Museu Nacional, a fundação de escolas médicas, a criação da imprensa régia, que pertencia ao rei, entre outras coisas. Né? Além das arquiteturas, da estrutura urbana, os costumes também foram transformados aí para se parecer com os europeus. Então, 1808, antes de se tornar império, a família real veio para o Brasil, né, para se instalar no Brasil. No Rio de Janeiro, que já era a capital desde 1763. Porém, essa chegada, aqui é um panorama também na época de 1830, do Rio de Janeiro. Porém, essa chegada aqui, essa vinda da família real para o Rio de Janeiro, para o Brasil, né, chegando no Rio de Janeiro, trouxe alguns transtornos para os moradores, os portugueses que já moravam no Rio. Por exemplo, chegaram junto com a família real 15 mil nobres. Onde eles morariam? Então, olha o que eles decidiram fazer. Eles decidiram pegar as casas das pessoas que já moravam aqui. Escolheram algumas casas e carimbaram na porta dessas casas PR, que significava propriedade real. E aí o povo, né, revoltado com razão, apelidou esse PR de ponha-se na rua. Ou seja, eles iam tomar essas casas mesmo desses moradores. Isso trouxe muita crítica e revolta nos portugueses que já moravam aqui. Outra cidade, a cidade de Recife. Bom, Recife, ela já era importante, reconhecida pela sua importância cultural desde a época do Brasil colônia, quando os holandeses se ocuparam o território de Recife. Eles levaram para Recife a técnica de daguerreótipos. Olha só a palavra, daguerreótipos, que quer dizer a primeira ferramenta que permitiu fazer fotografias. Junto com isso, né, trouxe também ao Brasil, através de Recife, muitos artistas, fotógrafos, isso na época do Brasil colônia. Porém, na época do Brasil Império, em 1823, Pernambuco se destacou como uma das cidades mais importantes do país, pelas atividades econômicas, né, que era a cana-de-açúcar, assim como era em Salvador, ali no Nordeste, a produção da cana-de-açúcar e o desenvolvimento de muitos portos garantiam à cidade possibilidade de melhoria na estrutura urbana.
Durante o século XIX, do século do Brasil Império, Recife passou por um processo de melhorias nas ruas, casas, prédios públicos, portos e praças também. Recife também foi palco de muitas revoluções, muitas revoltas durante a sua história, nesse período aí do Império. Entre eles, tem a Revolução de 1817, a Confederação do Equador de 1824 e a Revolução Praieira de 1848, que nós vamos estudar no próximo, mais à frente, nos próximos capítulos. Aqui eu trouxe a mesma foto daqui, só que mais ampliada, para vocês poderem visualizar melhor, apesar de que tem essa foto no livro de vocês na 393, tá bom? E agora nós vamos dar uma parada aqui, porque o nosso texto para conversar sobre as vilas e cidades após a independência acabou, e a gente vai para a próxima videoaula agora fazer os exercícios de aplicação, tá bom? Um beijo e até lá!